Travou. Muito bem. Bom dia para todo mundo que está aqui com a gente pessoalmente, todo mundo que está com a gente conectado. Sempre bom a gente dar essa paradinha para... Não, o meu está cortado, você tem que cortar o... Você tem que cortar ali. Está cortado, querido. O meu está cortado, eu repito para você. Você tem que mutar a televisão, só quando alguém falar lá de fora a gente abre. Então vamos de novo, né? Bom dia para todo mundo, bom dia para todo mundo que está aqui, bom dia para todo mundo que está conectado com a gente. É sempre bom a gente fazer essa pequena pausa para a gente fazer algumas reflexões, estudar um pouquinho, ouvir o que os outros prepararam para a gente. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro livro de Devarim, que eu sou um iniciante nesses estudos todos, mas eu sempre fico encantado, né, com esses 4 livros que contam uma saga enorme, e depois vem um livro para relembrar toda essa saga sobre outra narrativa, né? De certa forma, né? Estou aqui fazendo, evidentemente, um floreio, né? Mas é sobre outra narrativa de alguém que conduziu todo mundo e está prestes a morrer e vai fazendo suas lembranças e parece um resumo geral de tudo que foi feito, mas com o reforço de alguns itens muito interessantes. Então, em Ekev, eu tenho aqui meus pontos de vista, até acabou que coincidiu de eu fazer o comentário no Ari News, mas vou deixar aqui, como eu disse no comentário, né, eu tenho meus pontos de vista, mas certamente o Léo, que está aqui do meu lado, que preparou o estudo para a gente vai ver qual é o ponto de vista que ele trouxe para a gente de Ekev. Então, bom dia para todos, obrigado, Léo, fica à vontade. Eu não vou fazer muitas apresentações aqui, como eu não costumo fazer, e a gente conhece bem o Léo, todo mundo conhece bem o Léo, ficamos todos bem à vontade. Depois fiquem à vontade com as participações, a gente aqui sempre interagindo, mas vocês aí que estão conectados, fiquem à vontade também, levanta a mãozinha aqui que a gente atende aqui. Estou aqui de olho no painel, tá bom? Obrigado, Léo. Bem-vindo. Obrigado, bom dia. Estão ouvindo, né? Terezinha, está ouvindo o Léo? Bom dia. Tá. Eu vou falar sobre a Parashá Ekev, né? Essa é uma passagem sobre a ocupação da Terra Prometida, as instruções para ocupar a Terra Prometida, por que chegamos na Terra Prometida, né? E o nome Ekev tem 2 significados, recompensas e calcanhar. Aparentemente são 2 palavras independentes, né? Mas nessa parashá são ligadas, né? Eu vou citar alguns trechos da parashá. 9:6, não é por suas virtudes que o Eterno lhe dá a boa terra. Essa terra que é dada a Israel, como está falado aqui, não é só pelas virtudes do povo de Israel. Aliás, não é pelas virtudes do povo de Israel. Mas o povo de Israel tem que ter virtudes. Será, pois, que ouvindo esses juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais. Mas também está escrito, quando, pois, o Senhor teu Deus o lançar quer dizer o povo que estava lá, fora diante de ti, não fales no teu coração dizendo, por causa da minha justiça é o que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela impiedade destas nações é o que o Senhor as lança fora de ti. Quer dizer, o recebimento na terra de Israel não é só pelas virtudes do povo de Israel, mas é pelos defeitos dos que estavam lá. É uma comparação, é uma coisa relativa, uma relatividade, né? Essa ligação calcanhar e recompensas está muito ligado a isso. Quer dizer, esse povo que estava lá, que é o calcanhar, porque eles também falam o seguinte, olha, eu só não acabei com vocês
para que os egípcios não dissessem que eu tirei o povo do Egito para fazer eles morrerem no deserto. Então, essa relatividade é que marca essa paraxá, quer dizer, o calcanhar, a minha interpretação do calcanhar, que é aquele povo que estava lá antes, e o povo de Israel, pelas suas recompensas. E também tem outras passagens que é muito repetida na Torá, que tem nessa paraxá, que é você amar os estrangeiros. É uma obrigação do povo de Israel amar os estrangeiros. Ao mesmo tempo que ele vai tomar a terra, matar o povo que estava lá, destruir os ídolos, mas ao mesmo tempo ele tem que amar os estrangeiros e respeitar e defender os estrangeiros como defende os órfãos, como defende as viúvas. E a terra prometida, né? Essa terra prometida, a descrição é: porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiro de águas, de fontes e de mananciais, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras, e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada faltará nela, terra cujas pedras são de ferro, e de cujos montes te curvará cobre. Bem, essa terra não parece Israel, né? Aliás, o ferro naquela região é importado, né? Essa terra está mais para a terra da Companhia do Vale do Rio Doce, né? Então, essa terra, aliás, tem muito de Brasil, né? Em que se plantando tudo dá. Muito mais de Brasil do que de Israel. E o outro ponto é sobre destruir os ídolos, né? Porque está escrito na Torá o seguinte: as imagens de escultura de seus... Quer dizer, quando tomar a terra, as imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre ela não cobiçarás, nem tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois é abominação aos olhos do Senhor. Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, e assim continue. Quer dizer, ele diz para você entrar e destruir os ídolos. Em 2015, o Jornal Nacional passou uma invasão do Estado Islâmico na segunda cidade do Iraque, né? E eles destruindo totalmente os ídolos, quebrando, mas eram ídolos de 2000 anos. Um deles era de 7 antes de Cristo, uma deidade assíria, né? E o editorial do jornal falava o seguinte, que o absurdo de desrespeito a monumentos históricos, e não tinha necessidade de destruir, eram objetos que já deviam ser conservados, levados a um museu, e tratava aquilo como uma ignorância do povo do Estado Islâmico, né? Na Inglaterra também, logo depois da morte do George Floyd, né, que foi aquele negro que morreu nos Estados Unidos, né, os ingleses, revoltados, alguns ingleses, destruíram um monumento que era de um escravagista que importava escravos. Destruíram, quebraram, acho que jogaram no rio. Um símbolo, né? Um objeto histórico também. Objeto lá dos anos 1600, alguma coisa assim. E no Uruguai foi achado, não, porque já tinha sido achado, mas foi resgatado do fundo do mar, talvez o que seja o maior símbolo nazista construído nas armas de guerra, né? Uma águia dourada que nem ouro, de cobre, né? Mas que reluzia que nem ouro. 2 metros de altura, 400 quilos, e ela foi resgatada. No princípio, pensou-se em fazer um leilão até para pagar os entes privados que resgataram ela do fundo do mar. É um navio afundado em 1939, navio de guerra da Alemanha, afundado pelos próprios alemães, para que os segredos deles não fossem
tratados, descobertos. E a primeira ideia foi um leilão. Mal se anunciou isso, já houve ofertas de 50 milhões de euros. Quer dizer, não se sabe a que valor ia chegar. E aí o Uruguai se assustou e desistiu. Há pouco, depois, o presidente, isso já foi mais recente, o presidente do Uruguai teve a ideia de derreter aquilo e transformar numa bomba da paz. E depois também houve protestos e o objeto está lá, guardado num sótão lá do Uruguai, e até agora não se sabe o que fazer com ele, né? De que maneira tratar os ídolos, né? Os ídolos do passado. Alguns rabinos assim falam que quando os idólatras abandonam os próprios ídolos, e eles já não têm mais efeito, não tem problema você conservar. Mas quando esses ídolos ainda despertam idolatria, aí eu vendo do outro lado, até quando despertam um problema nos que ele atingiram, como foi o caso do George Floyd, como foi o caso desse objeto nazista, que ainda tem idolatria por nazistas, né? Ainda tem neonazistas e tudo. E a imagem é realmente assustadora, né? Eu imprimi a imagem aqui, eu posso até passar aqui, porque é uma imagem que até mete medo, porque é uma imagem de 2 metros de altura, né? Com 400 quilos. Vai colocar aqui. Não consigo abrir minha imagem. Isso foi descoberto já tem uns anos, mas não, foi... Isso aqui não foi, estava num navio chamado Graf Spee, que foi afundado no Rio da Prata pela Marinha Inglesa. Esse navio estava barbarizando aqui o Atlântico Sul. E aí estava afundado, todo mundo sabia que estava lá. Ele foi resgatado depois. Mas isso aqui era a figura da popa dele. Isso. Eles dizem até que quem afundou foram os próprios alemães. Os alemães afundaram, porque ele ficou... Ele foi destruído Destruído não. Ele foi atacado pela Marinha Inglesa, 3, 4 destroyers. Muito avariado, né? Muito avariado. Aí ele foi para Montevidéu. Você está em Montevidéu, mas a lei... Eu sei porque eu acabei de escrever sobre isso para Devarim, muito coincidente. Porque eu li a mesma notícia que você. E a lei dizia que ele tinha que sair de Montevidéu. O governo uruguaio falou, você tem que sair daqui em 2, 3 dias. E aí eles saíram e afundaram porque eles sabiam que eles iam ser abordados e não sei o que, não queriam, como você falou, mas não é que foi descoberto, estava lá, todo mundo sabia que estava lá, onde estava, não sei o que. Aí teve uma expedição que foi, pegou, tentou vender. Primeiro essa expedição tentou vender, é super interessante a história, e etc. Mas é isso, não é que foi descoberto. Agora, já faz um tempo, 2006, já faz bastante tempo. 2006. Não é tão recente. Sim, sim. Não, porque agora o presidente quis fazer esse negócio, aí falaram que não sei o que lá, porque... então tem toda essa discussão, e eu acho que tem que ter a pomba da paz, seria uma boa ideia. Pois é. Na verdade ele foi comprado dos alemães por espiões ingleses que se fizeram de uruguaios, uma empresa uruguaia comprou e deixou lá. E em 73 teve uma lei uruguaia que encampou tudo que estava no mar deles, né? E aí passou a ser... Mas a discussão que eu queria colocar é exatamente sobre esses pontos, né? Sobre esses 3 pontos aqui que eu coloquei, da terra prometida, da idolatria, né? E desse conceito da Torá, de que não é pelas suas virtudes só que você recebe as coisas, é pelo defeito dos outros. Isso é repetido em algumas vezes em outras passagens da Torá também, com outros personagens. Bem, é isso. Talvez eu tenha que sair mais cedo, porque eu tenho que levar minha mãe ao médico aqui, né? Mas eu vou até onde puder. Obrigado, Léo. Acho que tá show para a gente começar aqui a discussão. Marcelo quer falar? Só queria... Não, só um complemento. Só queria dizer aqui rapidamente que tem vários aspectos aqui em Ekev que a gente pode falar, esperando aqui, daqui a pouco todo mundo vai participar, mas
essa questão do calcanhar e consequência, né, que você falou, que me chamou a atenção. Recompensa, perdão, porque eu fiquei aqui justamente, eu também, quando estava lendo, para hoje poder aqui conduzir o estudo, fiquei buscando algum bom significado e não cheguei a um significado tão bom quanto esse. Então, primeiro, agradecer já por essa ilustração. E aí a gente segue adiante aqui. Vai lá, Marcelo. Obrigado, Léo. Muito bom. Só complementando, provavelmente eles afundaram o navio, o submarino, porque tem cada submarino nazista normalmente levava o Enigma. Não sei se você lembra dessa. Então, os ingleses, eu acho que foram os ingleses, tem vários filmes sobre isso, foram os que conseguiram tomar um submarino desse. Normalmente um U-Boat também levava, e por isso que eles devem ter afundado. E também pelo símbolo, né? Obviamente. Isso aí. Agora, só uma pergunta, se alguém souber responder. Normalmente os símbolos nazistas foram aniquilados, né? Ou não? Eu queria saber isso. Se foram destruídos depois. Não, mas símbolos nazistas da guerra, da época da guerra? Tá cheio. O roqueiro não estava com uniforme nazista, ele estava com. Não, aquilo era um uniforme parecido. É do filme. Mas o outro estava de fantasiado de nazista direitinho. Se você quiser comprar um chapéuzinho de SS, você compra. Não, a história do roqueiro é porque ele estava com a roupa do filme, mas que remetia a toda uma história numa época diferente, num contexto diferente, onde é uma época que nem a palavra bullying também não existia, quando ele fez o filme, etc. e tal, mas não, a palavra existia, não no contexto, enfim. Outra coisa, eu queria aqui, dentro disso que o Léo comentou, e eu coloquei, mas aí eu coloquei no meu comentário, quer dizer, me encanta um pouco essa parte em Ekev, quando a gente fala de quando a gente costuma fazer pedidos e se tornar um pouco mais, digamos, religioso quando a gente está em momentos de dificuldade e quando tudo está no caminho normal, ou quando tudo volta ao normal, a gente acha que não precisa mais seguir aquela nossa jornada de relacionamento com o que quer que a gente queira chamar de Deus ou de entidade que seja. E aí, né, nesse trecho, tem um trecho aqui em Ekev que ele diz: quando você tiver comido até se saciar, tiver construído belas casas onde morar, suas manadas e rebanhos tenham se multiplicado, ou seja, quando tudo estiver muito bem para você, cuide para que seu coração não cresça em arrogância e você esqueça o eterno seu Deus, que o libertou da terra do Egito, etc, etc e tal. Então, essa facilidade que a gente tem em achar que eu pedi um negócio, ele resolveu para mim, agora eu não preciso mais pedir nada. E, na verdade, isso é um exercício constante de relacionamento, de você com alguma coisa, no que quer que seja para você. Quem quiser definir aqui fica super à vontade. Mas você com essa relação constante em que, na verdade, você está falando com alguma coisa fora de você está pensando e se, entre aspas, relacionando com alguma coisa fora de você, e que, na verdade, é com você mesmo, porque aquilo volta para você e aquilo te faz bem, aquilo faz com que as coisas no teu entorno melhorem, e é por isso que a gente não, quer dizer, acho eu que a gente não deveria deixar de fazer essa alimentação constante com essa relação que cada um tem do seu jeito, né? A gente discute muito isso aí, como é essa relação, enfim. Se alguém quiser fazer um comentário sobre isso. Alguém quer falar? Porque essa questão da idolatria, eu acho que é uma questão central na Torá, no Tanar, no judaísmo, e muito mal resolvida. Porque realmente toda a Torá é uma luta contra a idolatria. Você pode ver ela como também, né?
Você pode ver ela como essa questão da liberdade, não sei o que também tem, etc. Mas também essa questão o tempo todo para acabar com a idolatria, acabar com a idolatria. E ele fala para acabar, a Torá fala para acabar com símbolos, etc, etc. Mas a questão da definição, o que é idolatria, é uma questão séria, não muito resolvida. Porque quando você pede, por exemplo, vou falar um negócio aqui que as pessoas não vão gostar, mas eu vou falar assim mesmo porque eu estou acostumado. Quando você pede para curar os doentes, cara, eu não sei, fica muito borderline ali, muito perto. Talvez não, talvez sim. É muito perto. E eu li uma coisa, então, o que é exatamente idolatria? Eu concordo que destruir o símbolo não adianta nada, porque você vai continuar idolatrando, você vai construir outro, vai idolatrar e tal. A questão ali de destruir as coisas que estavam na Terra é porque elas realmente seriam uma visão muito ruim. Mas eu li uma coisa muito interessante da idolatria, que eu não sei se é verdadeiro, se é correto, mas eu gostei. Que fala, a idolatria, que em alguns lugares da Torá fala que é o Deus, você vai atrás de um Deus que não te ensinou nada, certo? Enquanto que o nosso Deus nos ensinou. Essa é uma definição bem interessante. O Deus, a Torá, ela não é monoteísta como a gente pensa hoje. A Torá admitia que todo povo tinha seu Deus, não sei o quê, e nós tínhamos o nosso. Nós tínhamos o nosso, mas cada um tinha o dele, não sei o quê, não tinha muito problema. Isso depois evoluiu para dizer, não, só tem um, os outros não prestam, os outros não existem. Ou não, enfim. Mas, todos são o mesmo. Tem essas coisas, mas de qualquer maneira, a ideia de que tem um Deus que você pede, certo? E ele faz ou não faz, Deus também você pode pedir ele não fazer, você fala, pediu errado, não sei o quê, tá certo? Ou então o Deus que ensina, que é o Deus que dá a lei, que é o nosso Deus realmente, o Deus judaico é o Deus que faz a lei, dá a lei, estabelece, você vai fazer assim, 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 todo esse discurso aí e tal, uma lei depois da outra, faz isso, faz assim, faz assim, faz assim. Vai chegar daqui a pouquinho na Parashá de Mishpatim, começa uma porção de leis. Então, ele fala, quer dizer, esse artigo que eu li, essa é a diferença, isso que é o não idólatra. É o Deus que te ensina, que te obriga a fazer, porque te dá leis, etc. E o outro é um Deus que você manipula, você pede quando você quer. E quando a gente reza aqui o Shimon Esrei, quando a gente reza aqui a Amidá, a gente está pedindo, a gente está fazendo idolatria ou não? Depende, se você está pedindo, se está reforçando, se você acha que aquilo ali vai resolver, não sei o quê. Pode ser, pode não ser. Só para terminar, aqui tinha na área tinha um senhor muito simpático, inteligente, chamado Jacó Mandel. Não sei se alguém lembra dele, mas... e ele... Uma vez eu era diretor de culto, ele veio para mim e falou assim, Raul, está muito ruim isso aqui, porque as pessoas ficam beijando a Torá, isso é idolatria, não sei o quê. Eu falei para ele, Jacó, você não sabe o que acontece? Minha cunhada, a esposa do meu marido, também fala isso. Você fica beijando mezuzá, Raul? Porque para ela aquilo ali está muito além. E ela é bem religiosa e vai para a sinagoga muito mais que a gente. Está pedindo, você não tem que pedir, não sei o quê. Mas eu acho que depende, você não sabe qual é a intenção da pessoa quando faz aquilo. Quando você beija a Torá, aquilo é respeito, é pedido, é uma apreciação, é o quê? É um agradecimento. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou entrar dentro da cabeça da Lorena e saber o que está acontecendo lá? Não sei. Eu vejo o externo, né? Então, às vezes, eu vejo o cara se curvando. A história do Santinho do Lubavitch. O que é aquilo? É uma idolatria? Não é? Depende como é que você usa. Pode ser admiração, pode não ser. Então é difícil para burro de você ter essa distinção, porque você tem que ir na cabeça da pessoa, você não sabe a intenção da pessoa nunca. Agora, a questão do Deus que ensina e o Deus que você pede, eu acho que essa distinção é muito interessante. Né? Enfim, eu li isso sobre idolatria e tal. Eu vou fazer uma ponte rápida aqui. Nessa sequência de idolatria, outro que me chamou a atenção aqui é o trecho do Shema Israel que tem dentro dessa Parashá, que é o Ve'ayim Shamoa Tishmeu e por aí vai, né? Que é o segundo trecho de Shema Israel, que é mais um reforço dessa relação da aliança com
com Deus, ou seja, você vai fazer tudo, que o que você fizer tudo bem, se seguir o caminho tudo direitinho, vai dar tudo certo, se não fizer isso, vai dar tudo errado. Vai, Germano. Vamos lá. Primeiro que eu acho interessante você respeitar o estrangeiro e eu ter a possibilidade de destruir aquilo que ele preza. É um bocado difícil esse conceito. Quer dizer, ou eu aceito o estrangeiro como ele é, ou ele deixa de ser estrangeiro. Então, eu sinto uma contradição enorme nessa determinação. Eu querer destruir o que é importante e caro para ele, eu acho que eu não estou respeitando ele. Mas eu queria colocar uma outra questão sobre recompensa e consequências das nossas atitudes. E isso que o Raul colocou, que é um Deus que ensina, mas, na realidade, se você olhar a metodologia que você tem que seguir na religião judaica, tomá-la com toda a seriedade, é um peso grande, não é uma coisa simples, é simplesmente... Bom, em Deuteronômio está escrito: e agora, Israel, que o Senhor teu Deus lhe pede apenas para referenciar o Senhor seu Deus e andar em todos os seus caminhos e para amá-lo e servir o Senhor teu Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma. Observar os mandamentos do Senhor e seus estatutos para o seu bem. Isso é tudo? Nas palavras dos sábios do Talmud, e isso é uma questão tão pequena para se realizar, como a Torá pode expressar um pedido tão difícil de maneira tão improvisada? Eu vou ler o que Riskin fala sobre esse assunto, que eu achei interessante. Ele cita uma experiência significativa no início da sua carreira docente que intensificou a questão. Quase 4 décadas atrás, quando ensinava Talmud na escola James Stewart, na Universidade Yeshiva, para aqueles sem antecedentes anteriores de Yeshiva, a estrela da classe era um jovem brilhante de Montreal, que progrediu ao poder ler as palavras em aramaico para real proficiência em analisar uma Tosafot, que é uma interpretação, é um comentário difícil de ser feito. No final do ano, ele decidiu deixar tanto a Universidade de Yeshiva como a sua recém-descoberta observância da Torá. Sua explicação permaneceu impressa na sua consciência durante todos esses anos. Como judeu não religioso, eu me levantava isso ele falando ao aluno. Como judeu tão religioso, eu me levantava toda manhã perguntando a mim mesmo como desejava passar o dia. Como judeu religioso, devo levantar todas as manhãs perguntando a mim mesmo como Deus quer que eu passe o dia. A pressão é simplesmente muito intensa para eu tomar. Com isso, então, ele abandona, né? Ele acha que é um peso muito grande. Isso que nós falamos aqui, quer dizer, seguir isso que o Raul fala, seguir o que Deus manda, a gente tem leis, mas a verdade é que a interpretação dessas leis nos leva a campos, às vezes, extremamente opostos. Não é tão simples assim dizer que estamos seguindo uma lei. Eu acho muito mais difícil, que a gente tem que ter a sabedoria de como vamos interpretar essas leis. Eu acho que tem uma mudança do centro de gravidade aí, né? Como eu quero passar o dia e como Deus quer que eu passe o dia. Isso muda a atitude do teu dia, na verdade. A filosofia chinesa, ela coloca que você não faça isso, que você vai deixar de entender o seu corpo, você vai deixar de entender as suas necessidades. Você está realmente num outro plano. Justamente, você muda o centro, que a tua atuação, o teu dia, tudo vai mudar em função de como que você quer se posicionar em relação a como vai ser o meu dia ou como alguém quer. Pode ser Deus, mas como alguém quer.
como alguém quer que seja o meu dia. Pode ser Deus, mas pode ser meu pai, pode ser minha mãe, pode ser alguém na minha casa. Como a pessoa acha que vai ser meu dia e determinar isso? Enfim, fique à vontade aqui. Oi. Só puxando na linha do que o Raul falou, de idolatrar ou respeitar, quando a gente faz esse símbolo assim para Torá, né? Se levanta o braço, isso a gente não está idolatrando também ou está respeitando? Porque isso, particularmente a mim, me remete ao gesto nazista, a reverência do nazismo. E se faz para a Torá. Então, só queria essa pergunta: isso é respeito, isso é idolatria também? Está se falando de idolatria. Eu entendo que quando eu realmente a Torá passa e eu faço uma reverência, a reverência que eu estou fazendo é o peso que tem essa tradição para mim. Eu não estou achando que isso vai me levar a um caminho melhor ou qualquer coisa em torno disso. Agora, referenciar essa grande tradição que nós temos é a forma como eu posso fazer. Quer dizer, a Torá passa e quando eu faço essa reverência, eu não estou achando aquilo uma coisa simbólica para mim que vai me fazer bem ou mal. O que eu estou fazendo, na realidade, é um respeito tremendo a tudo aquilo que está lá dentro. Simplesmente, mais nada mais além disso. Então, o Germano falou exatamente o que eu ia falar. O que eu sinto, aí também vai muito de que cada pessoa sente, entendeu? O Raul colocou aqui uma coisa que é assim, vai de muito de cada um. Vai muito de cada um. Por que a gente está aqui hoje? Porque a gente acha que é interessante estar aqui hoje, por milhões de motivos. Mas quando você faz isso aqui, ou isso, que seja, eu não vejo remeter a nada igual ao que os nazistas faziam. Na minha opinião, eu vejo exatamente o que o Germano falou. Respeito, enfim, uma série de coisas. Até por exemplo, eu vejo respeito, vejo amor, vejo paz. Então, cada um com o seu cada um, né? Eu acho. Mas, assim, remeter a... eu acho que não. Acho que é uma coisa de respeito mesmo. E quando a gente beija a mezuzá? Então, eu acho Fala aí, Raul. eu vou falar até sobre isso que eu estava pensando. Vai, quando a gente beija mesmo, vai lá. Então, não sei quem falou. A Nádia. Então, eu estava pensando até sobre isso, fazendo um link entre o que o André falou e o que o Raul falou, sobre a questão de beijar a mezuzá, ou de reverenciar a Torá. Eu acho que isso tem a ver, são gestos, uma externalização de mostrar que você se lembra. Até eu acho que é uma coisa que é muito repetida em Devarim, né? Você lembrar. E eu estava lendo um artigo do Sachs sobre isso, acho que as políticas da memória, no qual ele fala exatamente sobre isso, que um grande diferencial do judaísmo é trazer a memória como um centro, um fundamento para a ética, que é necessário que a gente lembre das coisas, né? E eu acho que quando você reverencia a Torá, ou quando você beija a mezuzá, você, de certa forma, está externalizando o fato de que você lembra o que aqueles símbolos, né, o que isso significa, né, para a comunidade, para a civilização, né, judaica. E para você, pessoalmente, logicamente. Né? Então, eu acho eu acho que é isso. Acho que não é exatamente uma idolatria, mas você mostrar socialmente, né, para a sua comunidade que você lembra o que aquilo ali significa. Eu acho que é isso. Pegando um gancho aqui, eu acho que já que o microfone está aqui. Não, eu acho a questão que o Raul colocou da idolatria e da questão do pensar, eu acho que passa por aí. Não, mas não, foi o André, mas você depois levou para... Não, foi o Léo, depois você levou para o pensar. Por quando se pensa ou não. A idolatria... A gente não está ouvindo.
Não escutou nada, Nádia? Nada. Então eu vou Quando passou repetir. para você, por favor. Eu também Então, não ouvia. Estava sem som. tá. Não, a questão do idolatrar, que foi o Léo, depois o André e o Raul, que colocou a questão do pensar, eu acho que a gente, analisando o conceito de idolatrar por um viés, que idolatrar é você agir meio que no automático, é você não pensar, né? E as outras questões todas que nós colocamos, que é respeito, reverenciar, você refletir, né? O que a gente está fazendo aqui agora, nós estamos refletindo sobre o texto da Torá, né? Se a gente fosse idolatrar esse texto, a gente iria ler o texto ipsilito como ele está e ler sem pensar, vamos dizer assim, né? Porque você às vezes pode ler e não refletir, você lê e não coloca. Então, acho que a gente pode pensar nessa discussão por esse viés também. É isso. Bom, um monte de coisas para falar, não sei se eu vou lembrar de tudo, mas começando pela questão da mezuzá, a mezuzá ela tem a mesma função do tzitzit, ou seja, ela é um lembrete, ela é uma forma de você lembrar quando você entra ou quando você sai de casa, a sua posição e a sua obrigação no mundo. Ela não é um mecanismo de defesa, ela não é um elemento de reverência ou de idolatria, no sentido de pedir alguma coisa, né, quando você está fazendo um shema ou fazendo, enfim, algum tipo de gesto, né, como beijar a mezuzá. A mezuzá é simplesmente um lembrete. E a gente precisa desses lembretes, né? A gente esquece com muita facilidade o que é a nossa obrigação, o que é a nossa função. Eu queria fazer um ajuste, ou talvez um acréscimo aqui na palavra ekev, né? Ekev é um elemento de ligação, indicando consequência, mais do que recompensa. Inclusive existe, né, quando se fala de Yaakov, né, porque Yaakov estava segurando o calcanhar de Esaú, de Esav, e por isso ele recebeu o nome de Yaakov. Também Yaakov significa alguém que vai arcar com as consequências, alguém que é responsável por aquilo que ele faz, né? E é interessante, né, o uso duplo, né, de Yaakov e Israel, né? A gente sempre fala que Yaakov é o elemento, digamos, humano e Israel o elemento espiritual, e talvez, na verdade, os dois sejam realmente imprescindíveis. A gente não deveria esquecer o nome Yaakov, a gente não deveria esquecer que nós somos responsáveis pelas nossas ações. E talvez essa seja uma mensagem também complementar à questão do Deus que ensina, né? Um Deus que delega a responsabilidade. Existe também um paralelo que eu queria fazer entre a forma como a gente enxerga Deus ao longo da história judaica, né? Isso vai desde o início da Torá até o final do Tanar, e depois também através dos comentaristas e do mundo rabínico. Essa percepção de Deus ela muda ao longo do tempo. E se a gente olhar para o Deus do dilúvio, o Deus do dilúvio é um Deus que ele não suporta a injustiça ou a transgressão. Ele não pode conviver com isso, e por isso ele tem que zerar tudo, né? Game over, começa outra vez. É um Deus um pouco infantil, né? Não sabe lidar com a fragilidade, não sabe lidar com a frustração, né? Um Deus inexperiente, é um bom acréscimo aqui do Raul. Da mesma forma, né, nós somos orientados por Deus ao longo da história judaica a agir de forma similar. E talvez a orientação de destruição dos ídolos onde o povo judeu estava se assentando tenha a ver com essa impossibilidade de conviver, de se frustrar através do diferente ou do transgressor, né? E, consequentemente, eliminar isso da convivência. Mas eu acho que a história judaica também mostra uma evolução que eu queria exemplificar
pela própria destruição de ídolos. Nós temos um midrash sobre Abraão, em que ele destrói os ídolos do pai. Né? O pai seria um mercador de ídolos, ele destrói os ídolos, ele coloca um martelo apoiado em um dos ídolos, destrói todos os ídolos, deixa só um restante. E quando o pai o questiona por que você fez isso, ele diz, não fui eu, foi ele. E aí Deus diz, né, mas você sabe que ele é uma estátua, não pode fazer nada. Bom, pois é, então, o pai dele fala isso para Abraão. Então, mostrando o quanto parecia ser algo completamente sem sentido você venerar ou pedir coisas ou obter poder através daqueles ídolos, daquelas estátuas. Se a gente considerar o Midrash como válido historicamente, mais ou menos 3.500 anos depois, na década de 80, se eu não me engano, o Talibã destruiu grandes estátuas que havia no Afeganistão, evidenciando o seu poder e o controle sobre o país. Né? Estátuas de milhares de anos, gigantescas, né? Estátuas de 15 metros de altura. E quando a gente compara os dois eventos, né, a gente vê um elemento muito significativo, muito importante, me parece. Né? Então, Abraão, ele destruiu os ídolos, né, considerando-se o Midrash, evidentemente, a partir da premissa de que existe um Deus intangível que supera tudo, inclusive a nossa compreensão. O Talibã destruiu os ídolos porque entendia que eles tinham o poder absoluto. Eles tinham o controle total. E eu queria vincular isso ao que o André falou antes, que é a tentativa que Moshe faz ao longo de Devarim de alertar o povo não para o momento em que eles estão frágeis, mas o momento em que eles estão fortes, quando eles estiverem fortes. Essa é a hora de demonstrar humildade. Essa é a hora de exercer esse poder com responsabilidade. Então, esse é o fecho do que eu queria falar. Muito bom. Engraçado, esse último comentário me lembrou. Eu tenho um amigo meu que ele é meio controverso, o pessoal deve conhecer, o Ian Meckler, que fala aí da Cabala, Bessa. É um colega da comunidade. E eu encontrei ele outro dia na rua, a gente falando das coisas e tudo. Ele deixou de fazer as atividades principais que ele fazia no universo de tecnologia e tudo, e seguiu esse caminho de Cabala, e aí é o mestre espiritual de um monte de gente, etc. e tal. Mas ele falou para mim, eu falei, não, tá tudo bem, tudo caminhando. Ele falou, você está fazendo tudo direitinho? Você está fazendo tudo como Deus manda todo dia? Você está rezando, está botando tefilim, está fazendo as coisas tudo bonitinho, porque assim, só assim que as coisas andam bem. Tem que fazer todo dia, independente se está bom ou se está ruim. Quando está bom, ótimo. Quando está ruim, ótimo. Continua fazendo, faz tudo bonitinho, André. Continua fazendo tudo bonitinho, vai dar tudo certo para você. Então... Tá, então, primeiro eu queria, não sei exatamente qual a hora que o Léo tem que sair, vou deixar aqui mais uma palavrinha para ele antes de encerrar. Estava só comentando aqui com ele como é interessante, como é que o estudo aqui vai tomando caminhos diferentes, né, de informações, enfim, começou com um negócio, fala da sua, fala do... Tá bom? Então, olha só, o Léo vai sair. Obrigado, Léo, mais uma vez. Obrigado, bom dia para você. Obrigado aí por estar com a gente. E vai falar? Presidente, peraí, presidente vai falar. Não, me lembro uma história quando eu peguei um táxi, o cara era tão católico que em todas as igrejas que passava, ele fazia o sinal. E eu ficava com medo, coisa que ele tirava a mão do volante, né? Sei lá, esse cara vai bater a qualquer momento, entendeu? Porque não era, a gente vai, tá em pé, tá no chão, vai lá, beija a mezuzá, ou se inclina para torar. Mas o cara largava tudo, entendeu? Aí eu falei, o senhor pode parar nessa esquina aí que eu vou soltar. Não. O cara sabia que dirigia muito mal, né?
Gente, depois dessa, só me resta agradecer aqui todo mundo, até porque a gente hoje vai ser pontual, às 9h28. Pode perguntar tudo, gente, espera aí. Só um minutinho. Ricardo, você falou da Mezuzá, muito interessante, mas eu queria saber de você o seguinte, pelo menos a minha visão que eu tenho também é que a Mezuzá é uma proteção para o lar. Não é, tá bom. Que é assim, Marcelo, nenhum objeto faz nada. Esse é o grande ponto. É aquilo que eu falei. Nenhum objeto faz nada. Ídolo, mezuzá, talit, quipá, torá. O objeto, também falou, todo mundo aqui falou isso, não faz nada. Certo? Então a mezuzá não protege. Você quer proteger, bota um sistema de câmera ligado na polícia. Eu conheço um muito bom. Meu filho botou na casa dele agora um negocinho, um vídeo para entrar e tal, de um sistema de segurança transgênero, porque vem uma voz feminina e fala muito obrigado. Eu falei, Lan, tu botou um transgênero aqui, pô. Então, nenhum objeto faz nada, tá certo? No judaísmo, isso é assim, isso é básico. As pessoas falam que porque atrás da mezuzá está escrito Shaddai, Shomer Dlatot Israel. Mas como diz o Ricardo, como? Guarda como? Se a mezuzá realmente guardasse, a gente estava bem pra caramba, né? A gente ia vender muita mezuzá. Todo mundo fala isso. Muita gente fala isso. Mas é uma coisa... Não, Eliezer, a gente botou mezuzá quando eu era presidente para fazer um faturamentozinho. Não tinha. Os comunistas não tinham esse negócio. Mas esse ponto é importante para burro. Cada vez que alguém fala, não, esse objeto aqui vai te proteger, você fala, não, nem tradição, não. A tradição nossa é plural, tem gente que fala isso, gente que não fala, não sei o quê. Tem várias tradições, a gente não tem uma tradição judaica, a gente tem muitas tradições judaicas. Muita gente fala o que você falou. Se não fosse contraditório, não precisava de ter muitas. Né? Então, é importante isso. Nunca um objeto vai resolver. Agora, eu, por exemplo, quando leio livro de reza, leio livro que eu gosto muito e tal, e basicamente eu beijo o livro. Mas eu não beijo, eu beijo o livro porque eu gosto, para mostrar um sinal de afeto. E aquilo que a gente falou aqui também, que é tão importante, é impossível você olhar e determinar qual é a intenção daquela pessoa. Só para terminar, tem uma sinagoga em Belo Horizonte, agora reformaram, onde tinha a porta da Oranacó era pintada de branco, ok? E assim, a mais ou menos 1,60 m, 1,70 m de altura, tinha uma mancha rosa. Porque as mulheres iam lá e beijavam a porta. Agora eles pintaram aquele negócio todo, acabou a mancha rosa. Agora, me mostraram isso. Ah, que absurdo. Eu falei, não sei se é absurdo ou não. Porque pode ser um sinal de reverência, de amor, pode ser um sinal de pedido. Você não pode inferir. É aquilo que o Jacob Mandel me falou. Ah, tá vendo que absurdo essas crianças aqui na frente? Eu não sei. Não sei se esse garoto que cantou hoje, tão bonito, ele cantou bonito hoje, uma postura, não sei o quê, eu não sei o que se passa na cabeça dele. Ele pode estar cantando aquilo como ele estaria cantando qualquer música. Ou pode estar cantando aquilo com a cavanada nada. Eu não sei. Você tem que estar muito mais profundo do que isso. Evitar essas coisas muito simplórias, muito superficiais. Ah, tá vendo? O gesto. O gesto, os romanos também faziam esse gesto. Pode querer dizer milhares de coisas. Né? E os alemães, quando faziam aquele gesto para Hitler, muita gente também estava mostrando amor. Também estava, muita gente. Né? Deixa eu só. O que o Ricardo falou para mim é que é fundamental, Raul, porque o objeto tem um peso grande mesmo, mas tem o peso de lembrança. Não é o peso de que vai resolver os seus problemas. Ele citou de maneira perfeita, quer dizer, eu acho que ter a mezuzá não está dizendo que eu sou idólatra ou qualquer coisa desse tipo, que eu acredito naquilo. A posição que ele levantou, eu acho perfeita. Lembra-te. Posso dar uma palhinha rapidamente, André? Claro, por favor.
Eu tive uma empregada que tocava mezuzá e fazia o sinal da cruz. Que maravilha. Eu perguntei à minha mãe se a gente ia tentar explicar para ela, né, a situação. A minha mãe disse, não, deixa estar, deixa ela. E ela fazia isso todas as vezes que entrava e saía da minha casa. Legal. Ué, o que vai sair? O que vai sair do preparo que você está fazendo aí, Nádia, por favor? Já almoçamos, meu bem. Agora já são 3h35 aqui. Eu Ah, tô que bom. lavando a Obrigado louça. por você estar com a gente até agora. Um abraço. Obrigado. Bom, só me resta aqui concluir, mas vou falar uma bobagem aqui antes de concluir, tá? Sobre objetos que protegem ou não protegem, que lembram ou não lembram, se é para proteger, em vez de, quer dizer, se é para proteger, não, beija seu pai, beija sua mãe, beija seus filhos, beija seus amigos, esses certamente vão poder te proteger de algumas coisas, né? Então, beije as pessoas que estão perto de você o tempo todo. Não deixem de beijar mezuzá, mas beijem as pessoas que estão perto de você. Exatamente. Isso. Então, beija mezuzá para se lembrar, mas beije seus amigos, seus familiares para se protegerem. Então, acho que com isso eu queria deixar um bom dia para todo mundo, agradecer mais uma vez todo mundo aqui, todo mundo que ficou conectado com a gente o tempo todo, a Nádia que ficou com a gente cozinhando e almoçando. A gente queria, depois manda o cardápio e a receita, e um beijo para todo mundo, Boker Tov, boa semana, bom fim de semana e Shabbat Shalom para todos antecipado. Tchau, gente. Não, sem exagero.